Uma das variáveis mais importantes para quem trabalha com trocadores de calor ou qualquer sistema que haja necessidade de transferir energia térmica é a vazão. A vazão ela pode ser dividida em duas grandes categorias, a vazão mássica e a vazão volumétrica. E eu sou o Cleberson Pereira e juntamente com o time da Tubal Equipamentos estamos fazendo uma série de vídeos para você que trabalha com sistemas térmicos. Para entendermos a vazão, é importante voltarmos a um conceito anterior, o conceito de massa e o conceito de volume. A massa é definida como a quantidade de matéria de um corpo, de uma substância e de um fluido. Ou seja, quanto mais massa nós temos, mais pesado nós somos também. Já o volume, ele está atrelado ao espaço que aquela matéria ocupa. E o gás, por exemplo, é uma substância que contém grande quantidade de volumes, mas não necessariamente possui massas significativas. Entretanto, o líquido já não ocupa tanto espaço, não tem muito volume, mas possui grande quantidade de massa. Desse modo, e munido dessa informação, nós vamos entender os conceitos de vazão. A vazão é o escoamento de algo por unidade de tempo. Quando, por exemplo, falamos que uma bomba possui capacidade de bombeamento de 10 metros cúbicos por hora. Nesse caso, nós estamos nos referindo à vazão volumétrica da bomba, que é capaz de distribuir naquele sistema 10.000 litros de água por hora. Essa, então, é a nossa vazão volumétrica. Entretanto, nós temos também a nossa vazão mássica, que é a quantidade de fluido em quilogramas que nós também passamos por unidade de tempo, atrelado em quilos por segundo, em quilos por hora, em quilos por minuto e assim por diante. A vazão mássica e a vazão volumétrica não são a mesma coisa sempre. Para a água, a gente pode dizer que 1 litro por segundo, por exemplo, será igual a 1 quilo por segundo. Entretanto, na maior parte dos fluidos que nós trabalhamos em sistemas térmicos, isso não acontece. E a densidade desse fluido, que é a quantidade de massa dividido pela quantidade de volume, geralmente não é constante. A vazão mássica sempre será conservada. Desse modo, tudo que entra num trocador de calor, por exemplo, vai sair. Se entra 1 kg por segundo, vai sair também os mesmos 1 kg por segundo. Entretanto, a vazão volumétrica, essa não se conserva. Por quê? Porque em alguns processos térmicos é muito comum que haja a variação do volume específico, a variação da densidade dessa substância. Como, por exemplo, em um evaporador, que determinado fluido entra líquido e sai no estado de gás. Neste caso, o estado físico da matéria mudou e o volume específico também mudou. O gás ocupa muito mais volume do que o líquido. Logo, a vazão volumétrica na saída será muito maior do que a vazão volumétrica na entrada deste equipamento, deste trocador de calor. Entretanto, a vazão mássica sempre será a mesma, sempre será conservada. Para entendermos o efeito da vazão dentro de um trocador de calor, é importante olharmos para um balanço de energia. Imaginemos que esse equipamento possui sempre a mesma capacidade e que nós estamos fornecendo calor a uma taxa constante para um segundo fluido. Quando nós estamos trabalhando na vazão nominal do projeto daquele trocador, existem certas temperaturas que devem ser a temperatura de entrada e a temperatura de saída. Vamos tomar o exemplo de que nós estamos aquecendo 10 metros cúbicos por hora de água de 20 graus Celsius até 50 graus Celsius para determinado processo. Quando nós reduzimos a vazão desse trocador de 10 metros cúbicos para, por exemplo, 8 metros cúbicos, o fenômeno que vai acontecer é que as temperaturas elas serão diferentes. E provavelmente a temperatura na saída, que antes era de 50 graus Celsius, agora possa ser, por exemplo, de 60 graus Celsius. Neste mesmo caso, ao conservarmos a energia transferida deste trocador de calor, nós vamos tomar um segundo exemplo agora. E agora nós aumentamos a vazão desse equipamento de 10 metros cúbicos para 12 metros cúbicos. E qual será o efeito? O efeito será uma redução da temperatura de saída, assumindo que o equipamento só tem capacidade para transferir calor para 10 metros cúbicos por hora de 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Logo, se aumentarmos a vazão para 12 metros cúbicos por hora, a temperatura de saída será menor. 50 poderia ir, por exemplo, para 40 graus Celsius.
Este é o efeito que a vazão volumétrica tem em alguns equipamentos. Quando a gente altera a vazão, nós teremos também alteração da capacidade de troca em alguns casos, da temperatura em outros casos. Por isso é importante nós conhecermos o projeto e a aplicação definida daquele trocador de calor. Nos clientes que eu atuo, é muito comum que haja temperaturas negativas para resfriamento de água. E em alguns casos a vazão de água acaba sendo diminuída. E o efeito que acontece é que o trocador de calor vai congelar, porque ele tinha mais capacidade de troca. Entretanto, não passou a vazão suficiente para absorver aquele calor. Logo, a temperatura de saída passa a ser mais baixa e aí o equipamento sofre alguns efeitos e alguns danos bem prejudiciais para a sua função e para a sua operação. É por isso que é importante definirmos exatamente qual é o range de operação do trocador e operarmos sempre naquelas condições de controle. Afinal, variações podem ter efeitos negativos caso não sejam computadas anteriormente. Bom, esse é o nosso vídeo sobre vazão mássica, vazão volumétrica. Espero que vocês tenham gostado e também espero poder encontrá-lo nos nossos próximos vídeos.